Olá, crianças amadas, sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje, segunda-feira, 23 de novembro de 2020, nossa aula de português. Na nossa aula de português, crianças, nós vamos aprender sobre o que é uma oração, um sujeito e predicado. Oração, sujeito e predicado. Então, vamos logo entender o que é uma oração. Oração é uma palavra ou um conjunto de palavras que transmite uma informação. Que essa oração é a mesma coisa de uma frase que nós aprendemos lá no primeiro e no segundo ano, que é uma frase, né? Então, é a mesma coisa. Oração é uma palavra ou um conjunto de palavras que transmite informação. Quando está transmitindo uma informação, ela é uma oração. E a oração, ela tem sempre um verbo. Não pode haver oração sem verbo. Por exemplo, Mariana ganhou um presente. Não está passando uma informação. O que foi que Mariana ganhou? Um presente. Aqui nessa oração está passando o quê? Uma informação. E vem sempre com o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Mariana ganhou um presente. Qual é o verbo? Ganhou. Porque não existe oração sem verbo. Numa oração, há geralmente dois termos importantes, que é o quê? O sujeito e o predicado, que nós vamos entender o que é sujeito e o que é predicado. Leia a oração abaixo. Marquinhos encontrou o ninho. Marquinhos encontrou o ninho. Quem encontrou o ninho? Quem foi? Quem encontrou o ninho? Marquinhos. De quem é que nós estamos falando? De Marquinhos. Então, sujeito, né? Sujeito, o que é um sujeito? Sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Então, sujeito é de quem nós estamos falando. Se nós estamos falando de algo, nós estamos o quê? Indicando o sujeito. Então, sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Por exemplo, Marquinhos encontrou o ninho. Quem encontrou o ninho? Marquinhos. Nós estamos falando de quem? De Marquinhos. Então, o sujeito aqui vai ser Marquinhos. Marquinhos é o sujeito da oração. Porque foi sobre Marquinhos que nós informamos algo, né? Nós informamos alguma coisa. Então, sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. É o ser de quem está falando. É sujeito. Então, quando nós, por exemplo, Paulo Rian é um garoto inteligente. Nós estamos falando de quem? De Paulo Rian. O que é que Paulo Rian é? Inteligente. Qual é o sujeito? Paulo Rian. Para encontrarmos o sujeito, basta perguntar o que é ou a quem é ao verbo. A resposta a essas perguntas será que? O sujeito, igual a tia já explicou, né? A gente faz só a pergunta ao verbo e a resposta é o quê? O sujeito. Vamos entender agora o que é predicado. Predicado é tudo aquilo que se informa do sujeito. Predicado é tudo aquilo que se informa do sujeito. E sujeito é tudo aquilo que a gente se informa alguma coisa. Por exemplo, observe a mesma pergunta a seguir. O que Marquinhos fez? Encontrou o ninho. Então, encontrou o ninho é o predicado da oração. Em uma oração, quando nós retiramos o sujeito, tudo que sobrar será o predicado. Fácil, né, criança? Na frase, na oração, você identificou o sujeito, o restante que ficou é o predicado, porque predicado é tudo aquilo que se informa do sujeito. Né, crianças? Exemplos. Os alunos estudaram as lições. Qual é o sujeito? Nós estamos falando de quê? Dos alunos. O que é que os alunos fazem? Estudaram a lição. Quando nós retiramos o sujeito, o restante é o quê? Predicado. Então, crianças, vamos entender um pouco mais sobre oração, sujeito e predicado. Fácil, né, criança? Essa parte da classe gramatical é muito fácil. Olá, pessoal! Essa semana vamos falar de sujeito e predicado. Para identificar o sujeito e o predicado, é essencial que você tenha domínio dos conceitos de oração e o de verbo. Então, lembrando o que é verbo. O vaso caiu aqui.
O verbo nessa frase é caiu. Ele indica uma ação. Júlio está doente. O verbo aqui é está. Ele indica estado. Relampejou a noite toda. O verbo aqui é relampejou. Ele indica um fenômeno da natureza. Lembrando também que frase é uma palavra, um conjunto organizado de palavras, que numa situação de comunicação transmite um pensamento completo. A frase pode ser nominal quando não tem verbo, exemplo, cuidado. E ela também pode ser verbal quando tem verbo. Nesse caso, é chamada de oração. Tenha cuidado. Aqui temos o verbo ter conjugado. Vamos fazer a leitura. Coraline girou a chave na porta. A chave girou com um clique sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Agora vamos identificar os verbos do texto. Girou, abriu, soprava. Vamos agora completar o quadro com informações do texto. Quem, Coraline, fez o quê? Girou a chave na porta. Quem, a chave, fez o quê? Girou com um cluck sonoro. Quem, a porta, fez o quê? Abriu-se completamente. Quem, um vento frio, fez o quê? Soprava pela passagem. Uma oração pode ter dois elementos principais, o sujeito e o predicado. Vamos ver um exemplo. Coraline girou a chave na porta. Aqui, o sujeito é Coraline. O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Girou a chave na porta. Aqui temos, então, o predicado. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Aqui, o verbo faz a parte do predicado e ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Vejamos um outro exemplo. As crianças resolveram brincar de astronautas. Quem resolveu brincar de astronauta? As crianças. Aqui temos o sujeito da oração. O sujeito é o ser sobre o qual se informa alguma coisa. Observe novamente. O que fizeram as crianças? Resolveram brincar de astronautas. Resolveram brincar de astronautas é o predicado da oração. Então, o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, para finalizar, a oração tem duas partes principais. Ela se divide em sujeito e predicado. O sujeito é quem e o predicado é o que fez o sujeito. Quem? O macaco. O que fez? Comeu 2 bananas. Como podemos observar, o verbo sempre pertence ao predicado. Bom, espero que tenha ajudado e até a próxima. Muito bem, né, criança? Conteúdo fácil, né, de entender. Espero que tenha ajudado, que vocês possam estar atenciosos e também que vocês possam ter entendido o conteúdo. Beijos, meus amores. Tenham um dia abençoado e até a nossa próxima aula.